Boa tarde, minha gente. Estão me ouvindo? Boa tarde. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sinalizem aí para mim. Sim, Ótimo. Gente, hoje eu pedi a Robert, né, o pessoal do Dom, para estar agendando esse momento com vocês. Vai ser um momento rápido, porque a gente já explanou muita coisa ontem na live em relação ao edital. Mas aí no final, né, Robert questionou também, alguns alunos também questionaram um pouquinho que ficaram com dúvida em relação à questão das vagas, né, aquela parte da classificação, do quantitativo. Então, eu resolvi, né, ter esse momento aqui a mais com vocês para a gente falar um pouquinho desse conteúdo, né, dessa parte, na verdade, do edital de forma mais específica, porque aí a gente sana, né, de uma vez por todas, as dúvidas. E aí não tem problema, porque quem não puder, né, não pôde por algum motivo estar neste momento, essa partezinha vai estar sendo postada lá no grupo, tá certo? Inclusive, eu vou também disponibilizar os slides que a gente passou ontem na live, que tem também todas as informações do edital. Que aí, qualquer dúvida que vocês tenham, né, daqui em diante, em relação a algum ponto específico do edital, vocês podem estar olhando, revisando. Eu acho que facilita um pouco, né? Porque as informações ficam mais diretas do que vocês terem que ler o edital inteiro, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá? Deixa só eu colocar aqui para vocês, compartilhar. Pronto. Estão vendo a tela? Temos? sim. Então, vamos lá, minha gente. Então, voltando aqui nesses pontos que eu falei para vocês, né, que ficaram aí as dúvidas. Então, com relação à classificação. Então, ao final, a gente até retomei o assunto, falei novamente, né, sobre o que o edital falava sobre a classificação, né, então, considerando todos aqueles pontos que nós falamos, né, os requisitos mínimos exigidos na prova objetiva, considerando lá os dois blocos, os blocos de conhecimentos básicos e o bloco de específico. Então, para os cargos de nível médio, tem lá, né, aquela pontuação mínima exigida em cada bloco, assim como também para os cargos de nível superior, também tem aquela pontuação mínima, certo? Então, esse é o requisito lá na primeira etapa, que é a prova objetiva, para classificar e também eliminar aqueles candidatos que, porventura, não alcancem aquela pontuação mínima exigida, certo? Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é de forma classificatória, que é a avaliação dos títulos. Então, nós também falamos um pouco na live de ontem sobre esses títulos que serão avaliados tanto para o nível médio quanto também para o nível superior, certo? E aí, ao final dessas duas etapas, né, a prova objetiva e a prova de títulos, então sairá uma classificação final, onde estarão contidos aqueles candidatos que foram aprovados, certo? Essa classificação, gente, para cada cargo, o próprio edital ele vai trazer até onde, até que posição ele estará considerando nessa lista final, certo? E é isso que vem falar esse quadro que nós comentamos ontem também, certo? Ah, mas vamos supor que uma quantidade maior de candidatos conseguiram, né, aquela pontuação mínima e então não foram eliminados. O que, que vai acontecer? Se eles alcançarem uma posição maior do que essa posição aqui que está sinalizada no quadro, infelizmente eles não vão sair nessa lista de classificação final, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, analisando aqui os cargos de nível médio, técnico e enfermagem, certo? Técnico e enfermagem aqui de 40 horas. Então, eles vão classificar até a posição 721
aqueles candidatos que foram classificados, que não foram eliminados e que estão concorrendo ali na ampla concorrência, certo? Ah, teve um candidato X que ficou, somando tudo, ficaria na 722, o exemplo. Infelizmente, a lista de classificados só irá até a posição 721 para o cargo de técnico de enfermagem 40 horas, certo? Assim como para esse mesmo cargo, considerando aí quem optou, né, pelas vagas aí correspondentes aos negros, só vai estar classificado até a posição 206. Pessoas com deficiências até a posição 103, certo? Então, nessa parte aqui do slide e do próprio edital, ele vai trazer, então, para cada cargo, nível médio e nível superior, considerando aqueles candidatos que se inscreveram para ampla concorrência, para negros e para pessoas com deficiência, a posição final da lista de classificação. Ficou claro aqui, gente? Sinalizem aí para mim, por gentileza. Porque isso que gerou ontem, né, um pouquinho de confusão em relação a essas vagas, né, esse quantitativo aqui que aparecia no edital. Certo? Então, nós temos Aqui, aí... ontem não deu para me assistir, que eu larguei serviço tarde. A partir da pontuação, é a partir de quanto que a gente é classificado? Pronto, eu vou voltar aqui rapidinho, porque aí pode ter... Tem alguém mais que não estava na live ontem? Só para eu ter ciência, gente? Tem mais alguém? Não estava trabalhando. Pronto. Então, eu vou voltar aqui rapidinho nessa parte, tá? Para explicar para vocês aqui. Então, vejam, o concurso de BH, e as etapas, elas contarão de dois momentos, certo? Esse primeiro momento, que é a prova objetiva que eu estava falando para vocês, aquela prova objetiva, né, com as alternativas, que a gente chama de múltipla escolha, certo? E uma segunda etapa, que é a prova de títulos. Até aqui, ok? Então, dando um joinha aí, me sinalizando, certo? Caso fique alguma dúvida. Então, o primeiro momento vai ser essa prova objetiva, que será lá em agosto. Então, que tem esse caráter eliminatório e classificatório. Por que eliminatório? Porque aquele candidato que não alcançar a pontuação mínima, automaticamente ele será eliminado. Então, mesmo que ele envie a documentação, né, que tenha enviado, que geralmente é antes, né, o período de envio da documentação. Então, mesmo que ele tenha enviado essa documentação, caso ele não alcance essa pontuação mínima exigida no edital, ele não terá essa documentação avaliada, certo? Então, automaticamente ele está eliminado. Todos os candidatos que alcançarem pelo menos essa pontuação mínima, aí sim eles passarão para a segunda etapa, para aqueles, claro, que enviarem a documentação, certo? Aqueles que não enviarem, eles vão ficar com aquela pontuação obtida na prova objetiva, certo? Aqueles que conseguiram enviar a documentação, eles vão ter essa documentação avaliada e essa pontuação dessa documentação vai ser acrescida, vai ser somada à pontuação dele da prova objetiva, certo? E aí, conforme essa pontuação final, vão ser classificados os candidatos ali em ordem de classificação, né? Primeiro colocado, segundo, terceiro, por aí vai, até essa posição final que eu falei para vocês anteriormente daquele quadro, que o próprio edital já traz para cada cargo qual é a última posição que ele vai estar classificando o candidato. E aí, o que é essa pontuação mínima no edital? Deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Então, vejam, aqui nós temos para os cargos de nível médio, certo? Então, a prova objetiva, ela será composta de dois blocos. A gente vai ter o bloco de conhecimentos básicos e o bloco de conhecimentos específicos. No bloco de conhecimentos básicos, serão cobradas essas três disciplinas. Então, será cobrado língua portuguesa, legislação municipal e saúde pública e SUS, certo? Vamos analisar cada uma delas aqui. Então, língua portuguesa, vocês terão 10 questões para responder, né, daquele conteúdo que está lá no edital programático.
E cada questão de língua portuguesa vale 1 ponto. Então, a prova, né, da parte de língua portuguesa, ela tem um total, vamos considerando que o candidato acerte todas as questões, ela tem uma pontuação máxima de 10 pontos. Legislação municipal, da mesma maneira, vocês terão 10 questões para responder, cada questão valerá 1 ponto, então a prova, caso o candidato acerte todas as questões, terá uma pontuação máxima de 10, certo? Saúde pública, que nós falamos ontem, assim como específica, são as disciplinas que têm maior peso na prova. Então, nós até comentamos ontem, né, falamos um pouquinho sobre a questão da língua portuguesa, que a maioria das pessoas tem dificuldade, se preocupam muito, né? Tem toda aquela ansiedade em relação à prova de língua portuguesa, mas vejam que não é a disciplina que tem maior peso. Então, em saúde pública, vocês terão 15 questões, né? Aqueles candidatos que forem concorrer para os cargos de nível médio, terão 15 questões, ou seja, 5 questões a mais do que as outras disciplinas, e o peso de cada questão é o dobro. Então, cada questão de legislação vale 2 pontos, somando, então, o total de 30 pontos. Esse é o valor máximo da prova de saúde pública. E aí, somando esse bloco, então, 10 pontos de língua portuguesa, 10 pontos de legislação municipal e 30 pontos de saúde pública, nós temos aí nesse bloco de conhecimentos básicos valendo 50 pontos, tá? Considerando todas as questões. Então, o próprio edital ele vai trazer que, para o aluno não ser eliminado, ele tem que acertar neste bloco 30 pontos. Ele tem que fazer 30 pontos, na verdade, certo? Não quer dizer que vocês tenham que acertar 30 questões, não é isso, porque cada questão tem valor diferente conforme a disciplina. Então, como eu disse, língua portuguesa e legislação municipal, cada questão vale 1. Saúde pública, cada questão vale 2, o dobro, certo? Então, no total, somando as questões, né, de língua portuguesa, legislação municipal e saúde pública, o aluno tem que fazer no mínimo 30 pontos. Se ele não fizer esses 30 pontos, automaticamente ele será eliminado, certo? A parte de específica, que é os conhecimentos relacionados a cada profissão, né? Então, a parte de específica, ela tem um valor maior, por quê? Porque também o número de questões é maior. Então, vocês terão aí 25 questões para responder da parte específica. Cada questão também vale 2 pontos, assim como legislação do SUS, né, que é chamado aqui neste edital de saúde pública. Então, a prova de específica, ela tem um valor máximo aí de 50 pontos. E aí, da mesma maneira, o candidato ele não pode ter uma pontuação mínima, né, menor aí do que 30. Então, ele tem que fazer, no mínimo, 30 pontos em específico também. Ele vai ter que fazer 30 pontos naquele bloco de conhecimentos específicos, certo? E ele vai ter que fazer também um mínimo de 30 pontos na parte específica. Ele não pode fazer menos que 30, nem no bloco de conhecimentos básicos e nem no bloco de conhecimentos específicos, certo? Não é um ou outro, não, gente. Tem que fazer um mínimo de 30 em um bloco e o um mínimo de 30 no outro bloco, certo? Caso ele consiga, por exemplo, fazer 30 em um, mas fazer menos no outro, ele também será eliminado. Ficou claro? Então, assim, no caso do bloco de conhecimentos básicos, não é essa questão de zerar, porque a gente teve, por exemplo, o edital de Ribeirão, que dizia que o aluno não podia zerar uma questão. Se ele zerasse, né, uma disciplina, ou seja, não acertasse nenhuma questão, ele seria eliminado. Aqui não fala sobre isso, fala sobre os pontos. Então, obviamente, conhecimentos específicos não pode zerar, porque tem que fazer um mínimo de 30, mas no bloco de conhecimentos básicos, o aluno tem aí 3 disciplinas para ele conseguir alcançar essa pontuação mínima de 30 para não ser eliminado. Então, por exemplo, mesmo que ele zere português, certo? Ele ainda tem aí esses 30 pontos para ele conseguir em legislação municipal e em saúde pública, certo? Então, assim, o que a gente comentou também ontem na live? Que, claro, jamais eu quero que vocês, né, errem, né, quiserem questões de língua portuguesa, de legislação municipal. Não é isso, até porque na mentoria aqui do Dom Concurso, vocês terão essas disciplinas também.
certo? Então, a questão não é essa. O que eu quis demonstrar ontem para quem estava na live é a importância das questões de saúde pública e de específica. Porque mesmo que vocês não consigam ir tão bem, né, em português, tão bem em legislação, se vocês garantirem uma boa prova de saúde pública e uma boa prova de específica, além de vocês se classificarem, né, de não serem eliminados, vocês têm uma grande chance aí de conseguir uma pontuação mais elevada, porque são questões de disciplinas que têm um peso maior. Ok? Ficou claro aqui, gente? Aqui, já que você entrou em questão de zerar, no edital que eu fiz lá de Neves, não está falando, entendeu? Eu li o edital, várias pessoas leram, não está falando que tem que ter 50%, mas não fala nada de zerar. Zerar. O pessoal estava questionando, né, falando sobre isso, né, sobre essa questão de zerar e ver também a pontuação máxima lá presente. Então, considerando lá os 50% das atribuições e de como estava dividido lá, realmente quem por acaso chegou a zerar alguma prova vai estar numa situação um pouco mais complicada, né? Quando somar tudo, porque ele vai acabar perdendo pontos aí nessas disciplinas que ele zerou, né? Porque, no caso, eu fiz 50 pontos, só que eu zerei conhecimento, raciocínio lógico, Raciocínio entendeu? lógico. Tem que dar uma olhadinha lá em raciocínio, como é que estava a exigência lá para raciocínio. Que eu acabei não frisando. Diga, Robert. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu vou tentar dar uma ligada e vou enviar um e-mail aqui para a banca para ver sobre isso daí, a gente tirar isso a limpo, tá bom? Para confirmar certinho, Ótimo. se zerando e tal, aí a gente vai informar aí durante a tarde, se conseguir o contato hoje, eu já vou informar o pessoal no grupo, tá bom? Sobre Neves. Show? Já tira essa dúvida, né? Melhor ainda. Porque aí já fecha isso aí do pessoal. Português eu tirei, eu acertei 9 questões. Nas outras matérias. Parabéns, hein, amiga? Tomara que dê tudo certo e não precise zerar mesmo, mas vou ver lá e já falo para todos. Faça essa informação. Certo, gente? Então, aqui, ó, no total, então, vocês terão aí para responder 60 questões, tá? Somando aí o número de questões dos dois blocos, da parte de conhecimentos básicos e da parte de conhecimentos específicos, certo? Para aqueles candidatos que forem fazer aí, né, forem se candidatar às vagas de nível superior, a gente tem aí as modificações, né, um pouco diferente aí dos cargos de nível médio. Então, nós teremos ainda, né, os dois blocos, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, mas no bloco de conhecimentos básicos serão cobrados aí para esses cargos de nível médio a parte de legislação municipal e a parte de saúde pública, certo? Legislação municipal continua com 10 questões, valendo cada questão 1 ponto, mas saúde pública, os candidatos terão que responder 20 questões, sendo que cada questão vale 1,5 ponto, né? 1,5, somando aí 30 pontos, certo? Para a prova. E aí, para serem classificados e não serem eliminados, eles precisarão fazer uma pontuação mínima de 24 pontos nesse bloco aqui de conhecimentos básicos, certo? E a parte do bloco de conhecimentos específicos terão que responder 30 questões e cada questão permanece aí com valor de 2 pontos, né? A gente vai ter um número de questões maior, totalizando aí 60 pontos, né? O máximo da prova. E aí a pontuação mínima exigida é de 36 pontos, certo? Volto a falar para vocês. Essas pontuações mínimas têm que ser alcançadas nos dois blocos, certo? Não pode, por exemplo, alcançar a pontuação mínima em conhecimentos básicos e fazer uma pontuação menor, né, do que a mínima exigida em conhecimentos específicos. Nesse caso, também ocorrerá a eliminação, ok? Vejam que assim, gente, eu quero frisar para vocês, não é difícil alcançar, tá? Essa pontuação. É bom e importante, né? Quanto mais vocês acertarem, principalmente na parte de específica e na parte de saúde pública, vocês garantem aí essa pontuação mínima. Porque, veja, ó, saúde pública aqui, do bloco de conhecimentos básicos,
a prova inteira vale 30 pontos. Então, o mínimo é 24. Então, se vocês já alcançar esses 24 aqui, só na parte de saúde pública, vocês já alcançam essa pontuação mínima exigida, né? Então, mesmo que vocês, né, cheguem até zerar a legislação municipal, mas vocês conseguindo aqui 24 pontos dentro da prova de saúde pública, que não é nem fechar a prova, né, vocês já conseguem alcançar essa pontuação mínima e serem classificados, né? No caso de conhecimentos específicos, vai ser aí mais de 50% da prova que vocês terão que fazer, né? Porque a prova total vale 60 pontos, vocês terão que fazer 36. Então, dá mais de 50%, né? Um pouquinho aí, 50% a 60%, vocês terão que fazer dessa prova de específica para conseguirem alcançar essa pontuação mínima exigida, ok? Então, é isso que esse edital vai trazer em relação. Deixa só eu voltar na parte lá que nós estávamos falando, em relação à classificação. Então, né, para os cargos de nível médio, é isso aqui que eu estava falando para vocês, certo? Então, considerando a pontuação final dos candidatos, somando a parte objetiva com a parte de título, será então feita a relação dos candidatos classificados para cada cargo. E aí, até que posição vai essa lista? Até a posição que está determinada aqui no edital, certo? Que foi o que eu falei para vocês. Então, quem optar por se candidatar para técnico de enfermagem 40 horas, ampla concorrência, a lista vai chegar até a posição 721, certo? Negros, quem concorrer a essas vagas, até a posição 206, e pessoas com deficiência até a posição 103. E aí a gente vai ter essa distribuição aí com posições para cada cargo, tá? E aí eu quero chamar a atenção também para quem não estava aqui ontem, né, que a gente vai ter algumas categorias profissionais que vão ter diferença em relação à jornada de trabalho. Então, vocês vão ter que ter atenção no momento da inscrição. Então, por exemplo, o técnico de enfermagem, a gente tem duas diferenças. Olhe, teremos vagas o técnico de enfermagem 30 horas, com a jornada de trabalho de 30 horas semanais, e temos também a opção do técnico em enfermagem para uma jornada de trabalho de 40 horas. Então, provavelmente, na hora que sair lá o formulário da inscrição, vão ter códigos diferentes. Então, tenham atenção na hora de selecionar para saber qual cargo exatamente vocês estão querendo, certo? Então, teremos essa diferença aqui para técnico de enfermagem. No nível superior, tá? Temos também a questão da classificação, até que posição, né, será feita a lista. Então, por exemplo, enfermeiro, nós teremos essa divisão em três tipos de jornadas diferentes. Então, temos enfermeiro 20 horas. Teremos também as vagas para enfermeiro com jornada de trabalho de 24 horas e o enfermeiro com jornada de 40 horas, certo? Então, teremos três opções aí. Quem for se candidatar para a vaga de enfermeiro terá que prestar atenção aí na hora da inscrição para não marcar o cargo errado, bom? E aí também teremos essa divisão. Então, por exemplo, enfermeiro 20 horas, que quem estiver concorrendo às vagas da ampla concorrência será a classificação final até a posição 222. Vagas de negros até a posição 64 e vagas de pessoas com deficiência até a posição 32, certo? Quem não estava também, só para falar um pouquinho, né, dos cargos também, então, voltar aqui rapidinho. Então, para os cargos de nível médio, gente, teremos vagas aí, técnico de laboratório, técnico de saúde bucal, técnico em enfermagem, com essas duas diferenças, né, de carga horária, técnico em farmácia, técnico em óptica e técnico em prótese dentária. Então, são esses cargos aí contemplados neste edital. Para o nível superior, teremos vagas para cirurgião dentista, enfermeiro, né? Essas três diferenças aqui de carga horária, médicos. Eu não coloquei aqui nessa live, né, nesses slides, porque o público da gente acaba, né, que a gente vem contemplando aí durante os concursos, acaba não sendo esse público. Mas, se vocês quiserem ou conhecerem alguém, né, que queira prestar aí concurso para os cargos de médico, tem sim, tá? E aí o edital vai também trazer lá as diferentes especialidades com a vaga direitinho e a posição de classificação, certo?
Temos ainda nível superior, né? As profissões que foram denominadas aqui neste edital como técnico superior de saúde, mas nada mais é do que vagas para assistente social, farmacêutico, bioquímico, e aí também temos a diferença de 2 jornadas diferentes, então teremos farmacêuticos 20 horas e farmacêutico 40 horas. Além disso, né, teremos também contemplados nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, ok? E aí, falando agora especificamente das vagas, né? Então, quando a gente fala de classificação, gente, então terá aquela lista para cada cargo, né? Até aquela posição, da primeira posição até a última, da maneira como eu explanei aqui para vocês. E aí, o que o edital já vai trazer de vagas, né, definidas de forma imediata para a convocação? Então, nós temos esse quantitativo de vagas aqui. Aí vocês podem perguntar, Estela, quer dizer que aquelas pessoas que ficaram numa posição, né, posterior a esse número de vagas não serão chamados? Aí, gente, é um critério do próprio município, certo? O concurso em si, ele tem validade de 2 anos. Então, tem municípios que acabam chamando, né, posteriormente, conforme a necessidade, a organização ali do próprio município, acabam chamando, né, um número de pessoas maior, e aí eles vão chamando, obedecendo aquela lista de classificação. Por isso que é importante que vocês saibam, né, que existe essa lista de classificação e que o candidato também consiga ficar na melhor posição possível, né? O ideal até que fique dentro dessa quantidade de vagas que eu vou falar para vocês, tá? Mas caso não consiga ficar, mas estando na lista de classificação, possa ser sim que surja uma possibilidade de convocação posterior, mas assim, não é garantido, como eu falei, depende muito do município, da organização interna do município, e ele pode sim ir chamando conforme a necessidade, tá certo? Então, assim, o que o edital vai trazer especificamente com relação às vagas ali disponíveis, certo? Então, nós temos aqui também as diferenças, né, de cargos com as jornadas de trabalho e a quantidade dessas vagas, obedecendo aquela lista de classificação, conforme a distribuição, ou seja, vagas de ampla concorrência, vagas para aqueles candidatos que se enquadrarem nos critérios das vagas de negros e também que se encaixarem nos critérios das vagas de pessoas com deficiência. Então, vejam, técnico de laboratório, nós teremos uma vaga, né? Somente para ampla concorrência. Técnico de saúde bucal, nós teremos aí 30 vagas no total, sendo que 21 dessas vagas é para ampla concorrência, 6 vagas para negros e 3 vagas aí para pessoas com deficiências. Técnico em enfermagem, 30 horas, nós teremos 75 vagas, certo? Um número bem considerável de vagas, né? Sendo que dessas 75, 52 são para ampla concorrência, 15 para vaga de negros e 8 para vaga de pessoas com deficiência, certo? Técnico em enfermagem, 40 horas, nós temos 80 vagas. Então, veja, se a gente somar aí técnico em enfermagem, as 2 jornadas, nós temos mais de 150 vagas, certo? Aí vocês aqui no momento da inscrição vão ter que optar pela jornada de 30 ou pela jornada de 40 horas, certo? Essas 80 vagas da jornada de 40 horas estão divididas da seguinte maneira: 55 vagas para ampla concorrência, 17 para negros e 8 para pessoas com deficiência. Técnico em farmácia, foram disponibilizadas 15 vagas, 10 vagas de ampla concorrência, 3 vagas de negros e 2 vagas de pessoas para pessoas com deficiência. Técnico em óptica, foram 2 vagas no total e essas 2 vagas são para ampla concorrência. E técnico em prótese dentária, 1 vaga, sendo essa vaga de ampla concorrência, certo? Nível superior, vamos ver. Nível superior nós temos para cirurgião dentista 18 vagas, distribuídas em 12 vagas para ampla concorrência, 4 para negros, 2 vagas para pessoas com deficiência. Enfermeiro, temos aí 3 jornadas diferentes, como eu disse para vocês. Aqueles candidatos que optarem pela vaga de enfermeiro 20 horas,
foram disponibilizadas 8 vagas, sendo 5 vagas para ampla concorrência, 2 vagas para negros e 1 vaga para pessoas com deficiência. Enfermeiro, 24 horas, tem 1 vaga que é vaga de ampla concorrência. E enfermeiro, 40 horas, tem 12 vagas, sendo 8 vagas para ampla concorrência, 2 vagas para negros e 2 vagas para pessoas com deficiência, certo? O médico é aquela situação que eu para vocês, tem as vagas lá no edital descritas para cada especialidade. As outras profissões, assistente social, foram 22 vagas, sendo 15 vagas para ampla concorrência, 4 para negros, 3 para pessoas com deficiência. Farmacêutico, tem aquela divisão de jornada. Então, para o farmacêutico, 20 horas, foram 5 vagas, 3 ampla concorrência, 1 negro e 1 pessoa com deficiência. Para o farmacêutico, 40 horas, 3 vagas, sendo 2 para ampla concorrência e 1 para negro. Não foram disponibilizadas vagas para a jornada de 40 horas para pessoas com deficiência. Nutricionista tem 10 vagas no total, 7 para ampla concorrência, 2 para negros e 1 para pessoa com deficiência. Psicólogo, 31 vagas. 21 vagas para ampla concorrência, 6 para negros, 4 para pessoas com deficiência. E terapeuta ocupacional, 1 vaga, sendo essa vaga para ampla concorrência. Ok? Então, veja que, se a gente somar todos os cargos, nós temos aí mais de 500 vagas disponibilizadas, né, garantidas aí para este concurso de BH, certo? E aquela classificação ali naquelas posições para os diferentes cargos. Ok? Dúvidas, minha gente? Podem falar aí pelo chat ou podem abrir o microfone. Teve outras coisas que nós falamos do edital em relação à prova, né? Critérios também de desempate, tá? É porque a gente falou tudo na live de ontem, mas eu vou estar disponibilizando o material, como eu falei para vocês podem dar uma lida. Qualquer dúvida pode sinalizar para a gente também, tá? Robert, você quer que fale alguma coisa em relação à mentoria? Porque acho que tem umas pessoas que sinalizaram que não estavam ontem. Olha, se você quiser falar, se tiver alguém aí que quiser tirar alguma dúvida também, estamos à disposição para tirar dúvidas sobre o curso, que vai iniciar, inclusive, amanhã, às 20 horas. Pessoal que tiver dúvida, pode perguntar aí, viu, pessoal? É só clicar no microfoninho e falar com a gente. Tá aberto aí, ó. Ainda não saiu o link? Não saiu, por quê? Eu vou explicar. A plataforma que a gente trabalha, houve uma atualização de sistema, que mudou alguns formatos da criação da área de membros. E aí, a equipe que faz isso teve um atraso. Eles ficaram de entregar hoje, entendeu? Se vai entregar hoje, entre hoje no máximo amanhã, entendeu? Acredito que até amanhã à tarde, no máximo, mas a área de membros é onde fica hospedada as aulas gravadas, os PDFs, a apostila, tá? Mas ficam tranquila que são coisas que acontecem às vezes no início, né? Houve essa mudança de sistema lá e deu uma atrasada. Mas eu acredito que hoje ainda já vai estar disponível para entrar na plataforma e tal. As apostilas serão liberadas 7 dias após, entendeu? Então, quem comprou hoje vai estar liberada só na próxima segunda-feira, tá? Mas o restante dos materiais que a gente disponibiliza vão estar na plataforma também. E as aulas gravadas sempre um dia após a gravação, um dia após, né, a aula, ela vai e sobe para a plataforma. E você já pode assistir no outro dia que vai estar lá. Quem não assistiu, não acompanhou no ao vivo. Certo? Inclusive, vou pedir, viu? Eu vou te passar, Robert, os slides desse edital para você colocar na plataforma para o pessoal, viu? Maravilha, perfeito. Tanto o pessoal do nível técnico quanto do nível superior também. Deixa eu ver aqui as perguntas. Helenice quer saber sobre a aula de amanhã. Ficarão gravadas, viu, Helenice? É só, gente, para quem não estava ontem, nossa mentoria vai durar 5 meses, né? Então, nós vamos começar aí de forma antecipada, até mesmo o período das inscrições, né? Porque as inscrições vão
se iniciar em junho, né, início de junho, mas nós já estamos antecipando o início, antecipando os estudos, né, com vocês, pensando na aprovação de vocês, que é a nossa meta, que é o nosso objetivo, né? Então, nós vamos iniciar bem antes, inclusive começa amanhã já a mentoria, teremos aula de legislação do SUS, que é aquela disciplina que eu falei que tem peso alto na parte de conhecimentos básicos. Nós iremos iniciar amanhã, às 8 horas da noite, tá? E aí, as nossas aulas funcionam da seguinte maneira: as aulas são ao vivo, tá? Então, vocês vão ter contato comigo, né? Que eu vou estar aí com vocês também. Tem outros professores que vão estar na segunda fase do curso também. Então, de maneira geral, são aulas gravadas ao vivo, realizadas ao vivo. Temos aí o espaço de vocês tirarem as dúvidas, se manifestarem. Temos também o espaço de resolução de questões junto com vocês, tá? E a gente discute cada questão, cada alternativa, para que vocês possam ter esse momento. E aí, ao final, essa aula fica gravada na plataforma. E aí vocês têm acesso, né? Se por algum motivo vocês não puderem assistir no dia, ou então, se quiserem rever a aula depois para tirar alguma dúvida, então essa aula fica gravada lá, tá? Todas as aulas da mentoria do Dom Concursos ficam gravadas na plataforma para vocês, tá? Isso é ótimo. E, inclusive, também os materiais, né? As apostilas que vocês terão direito, ficam gravados lá. Tem outros benefícios, né? Que nós falamos ontem, que o pessoal que adquirir a mentoria vai receber alguns e-books, né? Algumas apostilas sobre técnica de estudos, pegadinhas no concurso, sobre a reforma ortográfica, né? Para quem tem dificuldade aí na parte de língua portuguesa. Então, tudo isso também fica disponível lá na plataforma. E aí vocês podem baixar, tá? No celular, no computador, podem imprimir se quiserem também, que é no formato PDF. Então, facilita bastante. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Lucas, só um minuto, gente. Deixa eu ver, seguir a ordem aqui das perguntas. Eu já respondi aqui a de Helenice, disse boa tarde, me deu boa tarde aqui no chat. Deixa eu só tirar uma dúvida, Estela, para o pessoal também, que é importante. Algumas pessoas estão com dúvidas sobre, por mais que eu postei o cronograma das aulas dessa primeira fase lá no grupo, pessoal, é o seguinte, vai iniciar amanhã com a aula, por exemplo, do SUS, né, Saúde Pública, da Estela. Amanhã tem uma aula. A próxima aula será na próxima semana, vai ter uma aula de enfermagem, de enfermeiro e uma de técnico, semana que vem. Aí, na outra semana, volta uma aula de saúde pública, SUS. E na outra semana, geralmente nas terças, mas às vezes se precisar mudar alguma coisa, a gente vamos estar sempre informando um pouquinho, um dia antes, pelo menos. E aí, serão uma aula por semana, entendeu? Por exemplo, se nessa semana vai ter de SUS, na semana que vem são as específicas, tanto para técnico quanto para enfermeiro, tá bom? E assim vai até junho, quando vai iniciar as inscrições. Assim que iniciar as inscrições, na semana que iniciar, continuarão as aulas da professora Estela, né? Ainda terão algumas aulas, com certeza, mas esses 2 meses são, acho que 6 aulas mais depois, e entrarão toda semana também o professor de português, para o nível técnico, e legislação municipal, para todos os níveis, né? Entenderam? Então, até junho, será apenas a professora Estela. Terça-feira, aula de SUS. Na outra terça, específicas de técnico e específicas de enfermeiro. Aí na outra terça, SUS de novo. Aí na outra terça, técnico e enfermeiro de novo, entendeu? Vamos assim até junho. Aí de junho tem mais 2 meses com os outros professores também, entenderam? Se alguém tiver uma dúvida aí, pode aproveitar e perguntar, porque isso é importante que fique claro para todos. E aí também, Robert, eu quero acrescentar aqui para vocês que, assim, às vezes pode ter um aluno que fica com o seguinte questionamento, né, com a seguinte dúvida. Então eu vou deixar para entrar, então, a partir de junho. Só que, assim, gente, as aulas minhas, a parte de legislação do SUS, né, saúde pública, e a parte de conhecimento específico, as aulas não serão repetidas,
tá? Então, eu vou iniciar amanhã e eu vou dar seguimento até agosto, tá? Que a mentoria termina em agosto, às vésperas praticamente da prova. Então, meu cronograma, meu planejamento, ele vai seguir de amanhã até agosto, tá? Cumprindo ali aqueles conteúdos do edital. Então, eu não vou repetir, tá? Então, é bom que seja claro, porque aí pode surgir essa dúvida. Ah, então vai ser uns assuntos agora, até junho. Em junho vão repetir os mesmos? Não serão repetidos, não, tá? Em junho eu vou dar continuidade ao planejamento com os conteúdos. E aí, o que terá de diferente será a inclusão durante a semana dessas outras disciplinas, né? Língua portuguesa e legislação municipal, que faz parte, né, do cronograma aí da parte de conhecimentos básicos, certo? Então, é bom Perfeito. também esclarecer isso aí também, para vocês. Só deixar claro para quem é da enfermeiro também, enfermeiro não precisa estudar a língua portuguesa, né? Dentro da plataforma não vai ter. Tinha algumas pessoas em dúvida se cairia, e ontem na live a Estela mostrou no edital que não vai cair, também língua portuguesa para enfermeiro, mas técnico precisa, tá? E também, gente, é bom falar uma coisa que eu falei ontem na live também, assim, nós estamos passando a informação do que saiu até o momento no edital. Então, assim, pode ser que hajam mudanças no edital, que eles venham retificar alguma informação, né? Tem outras informações também que eles não deram ainda com relação, por exemplo, ao prazo para envio, né, da documentação da prova de títulos. Então, assim, vão sair outras informações aí. É porque até o momento que eu passei para vocês na live de ontem, né, acrescentando aqui hoje, é o que a gente tem de informação no edital que foi lançado, que é o único edital que é o 01, certo? E aí, à medida que forem surgindo outras informações, a gente vai passando para vocês aí durante a mentoria. É importante também vocês estiverem ciência disso também. Deixa eu ver aqui as dúvidas, estava na ordem. Talvez alguém esteja se perguntando por que, né? Só a aula, só para reforçar aqui essa estratégia, né? Por que a aula só de específicas agora e saúde pública? Porque são as aulas que vocês mais precisam acertar, simplesmente, que são as aulas com mais peso, igual a professora explicou agora há pouco, durante o edital. São as aulas com mais peso. Não adianta nada vocês fechar a prova de português, de legislação municipal, e ser mais ou menos nas específicas e saúde pública, que são as que valem o dobro, entendeu? Então, vocês têm que se dediquem aí, quem já é aluno, e vamos para cima, porque esses primeiros 2 meses vai ser o gás que vocês vão sair na frente de quem for começar lá em junho. Quem começar em junho, imagina, vai ter lá um monte de aulas para assistir, de mais de 1 hora cada aula, a pessoa vai estar, né, tem mais os compromissos do trabalho, da família, então ela não vai estudar com a qualidade que vocês estão tendo, vai poder revisar ali durante a semana o PDF que a professora vai disponibilizar. Então, é um estudo de qualidade, entendeu? Isso é para ser aprovado, por isso que nós estamos fazendo isso. Show? Deixa eu ver aqui, mais dúvidas aqui. Robert, a Helenice colocou assim, então posso fazer o cadastro amanhã, aí vai ser uma vez por semana, acho que ficou claro, né? Essa questão. Aí, com relação ao cadastro, eu acho que ela quer dizer a inscrição, né? A mentoria, gente, está com um valor promocional até o dia 10, não é isso, Robert? Quinta-feira. Só que, assim, a gente já começa amanhã. Então, quem for deixar para fazer, por exemplo, na quinta, ainda garante o valor promocional, né, do primeiro lote. Mas vai perder essa aula ao vivo, né? Poderá assistir gravado, mas, assim, o momento ali de discutir, de tirar dúvida, infelizmente, dessa primeira aula não vai ter, porque a aula a gente inicia amanhã. É isso. Pois é, eu estou esperando só sair a plataforma para poder pagar no cartão. Aí, mesmo assim, se demorar um pouquinho, eu consigo a promoção, né? Não, vocês que, tipo, esses erros de link, essas questões, até amanhã vão estar resolvidas, entendeu? Então, comprou, pode ficar tranquilo que já entra na hora que você efetua o pagamento, já vai chegar um e-mail, uma mensagem no seu e-mail te dando acesso à plataforma.
e ao grupo de alunos, tá? Só boleto que demora até 2 dias para compensar, entendeu? Então, quem for pagar no boleto vai ter que aguardar aí 2 dias e pode perder a aula, né? Mas caso for Pix ou cartão, na hora já libera o acesso. E aí até Ô, amanhã nós Robert, vamos corrigindo esses erros que estamos aguardando aí o pessoal consertar a questão da plataforma. ô, Robert, Oi? Oi. eu paguei ontem, eu só entrei no grupo de e-mail, para mim não chegou nada, não. Isso, não, esse pessoal que comprou de ontem para hoje, pode ficar tranquilo que o grupo de alunos, a hora que a gente tiver tudo certinho lá na plataforma, nós vamos estar pedindo o e-mail de cada um de vocês para liberar o acesso, tá? O importante é estar no Ok. grupo de alunos, aí se tiver, e também se tiver, por exemplo, tem um enfermeiro que está no grupo de técnico de enfermagem. No primeiro dia, desde domingo, teve algumas pessoas que a gente colocou meio desorganizado assim. E aí, quem for, você tem que olhar o nome do grupo, ver se é o seu cargo, se não for, dá um alô lá, fala, ó, eu sou enfermeiro, não sou técnico, não. Aí a gente coloca no grupo de alunos correto, tá? Porque o curso vai ser separado, cada técnico é um e o enfermeiro é outro. Então, o meu tá certo. Obrigada. Nada que isso. Gente, outra questão também, que foi falado ontem na live, e aí a gente está aguardando também informação da própria banca também, é sobre a possibilidade, que já acontece em outros concursos, né? Do profissional se inscrever para 2 cargos, porque às vezes acontece, por exemplo, de um turno da manhã ser prova de nível médio, um turno da tarde ser provas de nível superior, ou vice-versa, né? Então, às vezes acontece isso. Assim, neste edital, nas informações que nós temos até o momento, não tem nenhuma informação sobre isso, tá? Sobre horário de prova, se serão turnos diferentes, enfim, tá? A gente não tem essa informação ainda. Então, se for uma realidade de algum de vocês, né? Porque às vezes tem candidato que tem as 2 formações, né? Nível médio e nível superior. Aí aguarda um pouquinho que quando a gente tiver as informações, a gente passa para vocês, tá? Mas assim, a gente não pode dizer no momento nem se será possível e nem também se não será, né? A gente não tem essa informação. Pedir para o pessoal também, Estela, porque às vezes o pessoal fica meio receoso de fazer pergunta, não tenham medo, pessoal, porque as perguntas de vocês que vai fazer total diferença lá na frente, entendeu? Que às vezes, igual esse detalhe que a professora está explicando, de 2 cargos, por exemplo, eu, por exemplo, vou tentar buscar com a banca organizadora uma resposta mais direta, entendeu? Porque edital, às vezes, né, ou às vezes a gente não consegue ver, não sei o que dá quando vê edital, porque tem umas informações que às vezes não aparece e eles inventam lá, entendeu? Então, tirando uma dúvida com eles direto, nós poderemos, por exemplo, a pessoa que for estudar para 2 cargos, imagina, estudar aqui para dois cursos, entendeu? Do dobro de aula, né? E aí chega lá na frente, não pode fazer a prova. Quando for escrever, não pode tipo, enfermeiro e técnico. Acredito que tomara que possa, né? Que isso não influencie, mas é bom a gente vou trazer essas informações aí essa semana ainda e vou estar postando lá no grupo de alunos, tá bom? E, gente, reforçando também, tá? Essa questão de vocês perguntarem é muito importante. Nenhuma pergunta é boba, não, viu? Porque às vezes a gente acha que vocês já sabem alguma informação e acaba se passando e não fala aqui para vocês. Então, é importante que vocês realmente se manifestem. Se tiver vergonha, não querer falar no microfone, né, aberto, podem colocar aqui nas mensagens que a gente vai respondendo, tá? Isso também serve para as aulas. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem mais. Helenice perguntou e Edinalva sobre o material da aula, se vão entregar apostila, se serão enviado material antes. A questão da apostila, meninas, é o que Robert falou, né? Tem um prazo da inscrição, não é isso, Robert? Na mentoria, para 7 dias liberar a apostila. Isso. A Confirme aí. apostila, você comprou hoje, libera segunda. Se comprar quinta-feira, vai liberar só na outra quinta. Entendeu? 7 dias após a compra.
Boa tarde. Cléria perguntando sobre a prova de títulos, se é só para o nível superior. Não, Cléria, é para o nível técnico também. A diferença é que no nível técnico, eles estão colocando só a questão da experiência, do envio de documentação comprovando a experiência profissional. E aí, a cada 2 anos completos de trabalho, vale 1 ponto, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhadinha agora e já te falo. No caso do nível superior, além da possibilidade de comprovar a experiência profissional, tem também mestrado, doutorado, especialização, né, residência médica. Se eu não me engano, são esses aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu até falei sobre isso também na aula ontem, na live, mas já tiro essa sua dúvida aqui. Só um minuto, aí eu vou explanar aqui para vocês. Aqui. Deixa eu projetar aqui para vocês verem. Tá vendo como é bom vocês perguntarem? Que a dúvida de um pode ser de outro também, né? Pronto, aqui, ó. Para os cargos de nível médio, então, como eu falei para vocês, será avaliado documentação relativa à experiência profissional, né? E aí vai valer 1 ponto a cada 2 anos comprovados, certo? Então, a cada 2 anos vale 1 ponto, sendo que o máximo que será considerado, aí o máximo que pode ser alcançado pelo candidato o total de 10 pontos, certo? Então, mesmo que ele envie mais comprovações, de maior tempo de experiência, que até ultrapasse 10 pontos, né, somando ali 1 ponto a cada 2 anos, só serão considerados aí a pontuação máxima de 10. E aí, no caso, esses 10 pontos, ele vai ser somado à sua pontuação na prova objetiva, certo? E para o nível superior, aí nós temos aí doutorado, que a pontuação é de 2,5 para cada certificado, né? Então, só vai ser avaliado um certificado de doutorado, mesmo que a pessoa tenha 2, né? Mas só será avaliado 1. Mestrado serão avaliados 2, até 2, né? Sendo que cada um vale 1 ponto, então o candidato pode alcançar o máximo de 2 pontos. Residência médica, serão avaliados 2 certificados de residência, sendo que cada residência tem um valor de 0,75. Então, o candidato pode alcançar o máximo aí de 1,5 ponto nesse quesito, né? De residência médica. Além disso, especialização, serão avaliados 2 pós, tá? Cada pós vale 0,5, então o máximo é de 1 ponto, né? Se a pessoa apresentar 2 diplomas, 2 certificados de pós diferentes. E experiência profissional, a cada 2 anos, para o nível superior, vale meio ponto, tá? Então, para o nível técnico, a cada 2 anos comprovado, vale 1 ponto. Mas para o nível superior, vale meio ponto. E aí, o máximo que o nível superior pode alcançar aí, nesse quesito de experiência profissional, são 3 pontos. Ok? E aí, se ele for pontuando em mais de um desse, vai somando, e aí, ao final, vai ter um total de pontos, né, de títulos, que também vai ser somado à pontuação da prova objetiva dele. Ok, minha gente? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui, eu passei num processo seletivo do Isoleta e já fui chamada 2 vezes, só que eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei no hospital. No caso, se eu passar aí, não vai ter esse problema, né? Eu não tenho. Teria que ter experiência de 6 meses. Pronto, deixa eu falar. Eu falei sobre isso também, que foi até uma dúvida de um candidato, né? De um aluno que estava aqui na live, falando sobre isso, que ele era recém-formado, né? Eu até dei um exemplo pessoal meu, enfim. Mas assim, gente, essa parte de avaliação, essa segunda etapa, que é a prova de título, ela não é eliminatória, tá? Ela só é classificatória. Então, assim, vamos supor que você não consiga comprovar nenhum título, né? Nesses requisitos que eu falei aqui para vocês. Você continua com a sua pontuação da prova objetiva, certo? Desde que você alcançou aquela pontuação mínima que eu falei para vocês, tá? Então, você continua com essa pontuação. E aí, os candidatos que tiverem títulos vai somando. Então, por exemplo, vamos supor que é Marlene, né? Que Marlene não teve título, não conseguiu comprovar, mas ela tinha tirado 60 pontos no total, né? Ficou com 60 pontos. Mas eu, Estela,
enviei título, mas aí na hora que somou a minha pontuação na prova objetiva com a minha pontuação de título, eu fiquei com 50. Então, eu fiquei menor do que Marlene. Então, na classificação, Marlene está na minha frente, certo? Então, não é a prova de título que necessariamente vai fazer o candidato ficar na frente do outro. Não é isso. A prova de título só vai somar a pontuação que vocês já alcançaram na prova objetiva. Então, foi até um incentivo que eu falei aqui para o recém-formado, né? Nem sempre a prova de título determina tudo, não quer dizer que se você não tem título, você não vai conseguir a vaga, não é isso. O que vocês têm que pensar é alcançar o máximo possível de pontos na prova objetiva, certo? Se eu tenho títulos, ótimo, vou mandar e o que eu conseguir comprovar, né, eu vou somar a minha prova. Mas, assim, o meu objetivo inicial deve ser alcançar o máximo de pontos na prova objetiva, porque aí mesmo que eu não tenha título, talvez eu não consiga, né, não seja prejudicado e eu consiga assegurar ali a minha colocação dentro do quadro de vagas, certo? Isso é o mais importante. Então, quem não tem título, quem não conseguir comprovar, não desanime não, tá? Porque eu já vi várias situações em que não prejudicou, em que a pessoa ficou lá, ou mesmo que a pessoa tenha caído um pouquinho de posição, né? Porque teve alguém de título que conseguiu uma pontuação maior, mas ainda ficou no quadro de vagas, conseguiu ser chamado, tá? Então, não desanime não, tá, gente? Agora, se tem títulos, é bom enviar, né? Somar uns pontinhos a mais não é ruim, não, tá? Mas o que vai garantir mesmo é a pontuação na prova objetiva, porque não adianta você ir, por exemplo, técnico, você tirar 10 pontos, só vale 10 pontos o máximo da prova de título, sendo que você foi péssimo na parte objetiva. Então, o candidato que foi melhor que você vai estar na sua frente, mesmo ele não tendo títulos, certo? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem, alguma dúvida. Eu estou com dúvida, pedem 6 meses de experiência, na casa está te pedindo experiência. Isso, aqui no concurso, o edital, porque assim, gente, edital, seleção muda muito de instituição para instituição, de banca para banca. Neste edital de BH, infelizmente, eles só vão computar ponto a partir de 2 anos, tá? Então, vocês vão ter que somar aí e conseguir comprovar, no mínimo, aí para ganhar um ponto, né? No mínimo, 2 anos de experiência. Então, se você só conseguir comprovar 6 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 11 meses, infelizmente, não vai ganhar o ponto, não, tá? Isso aí já está lá no edital mesmo. Tem que comprovar no mínimo 2 anos. Rosângela perguntando aqui em relação à prova de título, se será aviados antes ou depois da prova. Rosângela, isso varia muito. Geralmente é antes, mas já vi concurso também ser depois. No momento, eles não divulgaram data, tá? Para o envio. Só tem lá as informações com relação aos documentos que devem ser enviados, o formato desses documentos, tá? O e-mail, se eu não me engano, está lá também, mas ainda não saiu um prazo dentro desse edital. Eu acredito que daí, nesse mês aí, eles devem estar lançando aí, até mesmo antes de iniciar as inscrições, né? Que as inscrições vão iniciar dia 2 de junho. Então, antes disso, eles devem colocar aí esse período de envio da documentação. Aí, assim que a gente souber, a gente fala para vocês, viu? Que mais? Não sei se já foi falado, porque não está dando para acompanhar. Ô, Luciana, falar do quê? Ah, deixa eu ver se você tinha me mandado alguma mensagem antes. Ah, foi os 6 meses, né? Já respondi. Então, são 2 anos, o mínimo, tá? Para eles considerarem, né? Na avaliação. Isabela, as aulas de terça, geralmente são. Aliás, geralmente as aulas, né? Não só na terça, mas depois, quando entrar os outros, a partir de junho, os outros professores também, geralmente são às 8 horas da noite, tá? 20 horas. Por que esse horário? Porque é o tempo do pessoal estar chegando do trabalho, né? A gente sabe que tem muita gente aí que está trabalhando, aí para chegar em casa, o deslocamento. Então, assim, a gente já viu nas experiências dos outros concursos que esse horário acaba sendo um pouco melhor do que se a gente colocar um horário mais cedo, tá? Então, amanhã será às 8, inclusive. Mas aí, se tiver qualquer mudança, a gente vai avisando para vocês também, tá? Mas, assim, geralmente é à noite, é durante a semana e à noite, tá? A gente raramente tem aulas no final de semana, a não ser que seja uma eventualidade, e também durante o dia não, porque o pessoal está em trabalho, né? Horário de trabalho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, gente. Já respondi essa. É isso, minha gente.
Mais alguma dúvida? Das mensagens que estão aqui, eu respondi todas. Ou tá tudo ok? Lucas Daniel, responde a minha. Pulei você, Lucas? Deixa eu ver qual foi a sua aqui. Queria saber sobre essas menores vagas de técnico, como, por exemplo, 70 vagas serão chamadas imediatamente. Lucas, o que acontece? O edital, ele não fala, né, não é claro com relação se chamarão 75 de vez, por exemplo, né? Então, assim, 75 é o total, né? Então, ele não explica isso. Até porque o próprio município, ele pode também, né, à medida como for se organizando e chamando uma leva, depois chama outro grupo, tá? Ele pode fazer isso. O que ele tem que obedecer é a ordem de classificação, obedecer à validade do concurso e aquela quantidade de vagas que ele estipulou ali para estar chamando, tá? Então, isso é o que a gente tem de regra aí nos concursos, tá? Mas o edital em si, ele não fala sobre isso. Inclusive, até porque, nenhum edital, na verdade, eu nunca vi assim, dizendo claramente se chama todo mundo de vez. Porque, como eu falei, é uma questão muito administrativa, certo? Mas o que vocês têm que se preocupar agora, gente, é estudar para ficar, né, na melhor colocação possível, dentro do quadro de vagas, porque, assim, quanto melhor for a sua colocação, mais rápido será, né? A sua convocação, você tomará posse. Então, isso é o que a gente tem de certeza mesmo, tá? Mas, assim, no momento, Lucas, eu não tenho como te afirmar isso. Viu o que você quer? Que você queria que você queria uma resposta, assim, né? Definitiva, mas eu não tenho como dar, porque é a questão administrativa mesmo, tá? Se surgir alguma informação em relação a isso, a gente avisa também. Deixa eu ver aqui. Pronto. E aí com o Robert. Marlene está falando aqui para você não esquecer de ver com a banca a questão de zerar a disciplina, viu? É de Neves, né? Porque aqui, gente, como eu falei para vocês, é por bloco, né? Mas aí é no caso de Neves. Vou encerrando aqui, eu já vou entrar em contato. Aí até amanhã eu já informo no grupo. Pronto, minha gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação à mentoria? Aproveita que Robert está aí. Vocês queiram tirar? Querem que eu fale mais sobre algum aspecto aí, alguma outra dúvida? Ou tá tudo ok? Ô, Robert, tá aí não, Estela? Sim, estou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já estão definidos fora a Estela os outros professores ou ainda não? Estão. Já estão? Nós vamos informar. É porque se a gente ficar falando mais no grupo de alunos, até quarta-feira vai estar certinho o cronograma de todas as semanas até o dia da prova, né? É que no início agora, como é muita informação, entendeu? O pessoal tem muita dúvida. Se a gente ficar já tentando explicar certinho, tem um professor que a gente estava terminando de ver, ele entender quantos dias ele precisaria para passar o material dele, o conteúdo, né, do edital, e aí ele demorou um pouquinho para responder, mas agora nós já estamos tudo certinho e vou terminar de organizar o cronograma que vai ficar no grupo de alunos, na descrição, mas eu vou estar informando todo mundo lá também. Fica O tranquilo Jorginho que já está confirmado? está confirmado, o Jorginho está doido para Fechado. começar. Fechado, Estela, Jorginho. Foi você que foi boa de português também? Tem bastante Foi, pessoas que foi bem em foi. português. O Jorginho ficou louco, feliz. Ele, É, caramba, que massa foi e bom em tal. português também. Agora tem mais tempo, vocês vão ficar bom em todos, entendeu? A ideia é Por isso que eu estou fechar querendo todos. saber, né? Vamos que vamos. Ele vai. Só que vai iniciar em junho ainda, mas Junho. talvez assim, talvez até lá, pode ser que a gente faz um esquema de tipo assim, ó, tira uma aula de agosto, coloca agora em maio, tira uma aula de junho e coloca em abril, mas nós chegamos a conversar sobre isso, mas
o foco mesmo agora, nesses 2 meses, por isso É que Estela, é a Estela, porque é Estela. vocês têm que fechar a prova com a Estela, entendeu? Tá Vocês escutando, têm. né, Estela? Nós temos que fechar só para a prova. Vocês Ó, fechou ó a a prova com ela, responsabilidade, viu? acho que vai dar uns 90% da prova tá aí, ó. A patroa é ela. Então, Quem manda é a Estela. quem manda é ela. Bora estudar, vamos que vamos, pessoal. Se dedica aí que tem tempo para Isso. garantir aí. Para se organizar aqui também, só isso que eu queria saber, para me organizar aqui Isso, também, ele vai tá estar bom? assim, Jorginho de Deus. Obrigada, viu? Nada que isso. Mais alguém? Alguma dúvida? Aproveitem. Esse vídeo, vou recortar ele e deixar ele exclusivo de dúvidas também, né? Vai ter o edital, vou tirar a parte do edital e eu vou recortar a parte de dúvidas. Sempre quando vocês, caso esqueça alguma informação que foi dada, passada, né? Aí dá uma revisada na plataforma nesse que vai ser chamado de vídeo tira dúvidas, né? Da galera aí. Acho que é isso, Ai, tá né? vendo? Eu acho que também. Podemos encerrar, minha gente? Sinalize aí, tá tudo ok, Vocês já joinha. que começa a aula já. Ué, aproveita que nós já estamos aqui, ué, Já tem 15 emenda a pessoas, aula. bora começar as aulas, ué. Tem 15 pessoas aí, ó, vambora. Sempre tem que ter esse gás. Vamos nesse gás que dá tudo certo. Em Bora, nome de porque Jesus, já estamos com a caneta e o papel aqui na mão, né? para anotar. Show. Glauciane levantou a mão. Tem alguma dúvida, Glaucio? Ou apertou aí sem querer? Tem um microfoninho em cima da tela aí, na parte de baixo da tela, Glaucio. Caso você queira, é só ativar ele. Se ele tiver um risquinho, ele está mutado. Aí é só você dar um clique que ele já vai ficar normal. E é só você falar com a gente. Ó, desmarcou a mãozinha. Acho que ela deve ter apertado sem querer, acredito. Porque saiu aqui a sinalização. Se não tem Então, mais minha gente, ninguém, então vamos encerrar, né? bora. Tá Gente, eu gostosinho. agradecer, né, a presença mais uma vez de vocês. Ontem já foi ótimo, né, adesão, e ainda mais esse horário, né, que a gente sabe que é difícil, meio de semana, todo mundo trabalhando. Então, agradecer aí a participação de vocês. E a gente se vê amanhã, né? Amanhã, 8 horas, se Deus quiser. Um cheiro para vocês.